Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Preservar Cast, o podcast do Preservar Vida. Aqui, como vocês já perceberam, é um lugar de conversa descontraída e sincera sobre tudo o que vocês querem e precisam saber sobre congelamento de óvulos e preservação da fertilidade. Meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou embriologista e naturalmente entusiasmada com o universo da reprodução assistida. Estou com vocês em todos os episódios, compartilhando e tirando casquinha do conhecimento dos nossos convidados. Vamos embora conversar? Mais um episódio hoje. Bem, nosso convidado de hoje e o nosso episódio é como se fosse um pedido de bis. Depois de a gente ter um episódio super focado e com um tema bem direcionado que gerou super curiosidade nos nossos ouvintes, a gente resolveu fazer um repeteco com o Dr. Marcos Dantas, que é o diretor financeiro e administrativo do Vida Centro de Fertilidade, para falar sobre um outro tema. Dr. Marcos, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. Que bom, né? Que bom que estamos aqui novamente. Que bom que teve um pedido de bis, né? E parabéns, acho que é fruto aí um pouco do trabalho de todos, mas o teu, né? Que tem aí ancorado aí esse podcast. Obrigada. Com essa qualidade toda, e acho que sem dúvida estamos levando informação relevante aí para as pessoas que estão buscando informação sobre esse tema. Eu ia perguntar isso. Você está sendo um ouvinte do nosso podcast, está escutando todos os episódios, então tá tudo certo. Gostando das nossas conversas, curtindo, compartilhando? Eu acho que tem muita informação relevante. E sem dúvida eu sou um daqueles que está indo lá deixar sua curtida em cada um dos episódios. É aquele ouvinte ativo? Sim, aquele ouvinte ativo. Bem, então todo mundo tem que seguir esse exemplo também do Dr. Marcos. É bom a gente curtir, compartilhar, comentar, botar qualquer dúvida que vocês tenham no episódio mesmo. E também se inscrever no canal, que assim a gente consegue chegar ao máximo de pessoas que a gente puder para levar esses temas que são tão relevantes, né? Estou inscrito e com as notificações ativadas. Quando entra episódio novo, eu já sou notificado. Eu também recebo. Você recebe por e-mail, né? Isso. É ótimo, que aí a gente já clica ali e já vê o que está acontecendo na hora. Bem, o nosso repeteco veio para falar de um tema que é bem importante e eu acho que pode ser um direcionamento de caminhos. A gente vai falar hoje sobre uma pergunta, na verdade, que é: como avaliar a qualidade de uma clínica de reprodução assistida? Obviamente, você tem um conhecimento amplo aí nessa questão de qualidade e de administração desses estabelecimentos como um todo, né? E aí, queria saber se você topa esse desafio do bicho. Pode ser? Vamos falar. Acho que depois o desafio de falar do custo, né? Que é um que tema é uma coisa delicado. Que todo mundo foge um pouquinho e você foi super esclarecedor. Vamos falar de qualidade. De qualidade. Então tá. Minha primeira pergunta é o seguinte. Quando a mulher decide por congelar seus ovos, ela vai precisar decidir também quem é esse médico que vai ser responsável pelo tratamento dela e qual a clínica que vai ser responsável por armazenar esses gametas. Por onde essa paciente começa? Como que ela faz essa escolha? Bom, vamos lá. Eu acho que é muito importante, e eu vou me permitir gastar um tempinho explicando a questão do médico, em primeiro lugar. Vamos focar no profissional. Por quê? Porque você vê muitos médicos na reprodução humana vinculados a uma determinada clínica, mas você vê muitos médicos independentes que usam determinadas clínicas para exercer aquela atividade ligada à reprodução humana. Então, eu acho que o primeiro ponto é o profissional. Uhum. Então, vamos entender como é que um médico se torna especialista em reprodução humana e como você se certifica que está com um profissional qualificado. Eu acho que isso é muito relevante, porque hoje o que a gente observa? A gente observa muitas das pessoas hoje buscando esses serviços na internet, na mídia social, que obviamente é super válido. Você vê afinidade, você vê depoimentos, mas você precisa ver se realmente existe uma qualificação desse profissional que você está encontrando ali. Verdade. Como é que isso é feito? Então, o médico, ele se forma médico, né? Depois lá de 6 anos de graduação. Geralmente eles são ginecologistas, obstetras, urologistas. Né? Na realidade, assim, o médico, para chegar na reprodução humana, ele se forma médico. 6 anos de graduação. Depois ele precisa se especializar. A Associação Médica Brasileira é a instituição
que regulamenta as especialidades médicas no Brasil. Hoje no Brasil nós temos 55 especialidades médicas, entre elas a ginecologia e obstetrícia. Então o médico se formou, obrigatoriamente para exercer a profissão ele se inscreveu no Conselho Regional de Medicina e aí ele decidiu se especializar e aquele médico decidiu, por exemplo, pela ginecologia e obstetrícia. Então ele vai lá se especializar, fazer 3 anos de especialização, sob o formato de uma residência médica ou de uma pós-graduação, etc. Então ele se especializou ginecologista. Esse é o primeiro pré-requisito depois de formado para ele ter a habilitação em reprodução humana. A reprodução humana assistida não é uma especialidade médica, ela não está naquelas 55 especialidades médicas. A ginecologia é uma especialidade e a reprodução humana é uma área de atuação da ginecologia. Então o médico se formou, 6 anos de faculdade, se especializou ginecologista e aí ele falou, bom, agora eu quero ter esta habilitação em reprodução humana assistida. O que ele precisa fazer? Ele precisa estar vinculado a uma clínica, ter realizado um número mínimo de casos e passar por uma prova de qualificação. Quem que a instituição, a sociedade de especialidade que oferece essa prova, que aplica essa prova, é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. No caso, no Brasil, a FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, ela, uma vez por ano, abre um concurso para aquelas pessoas ginecologistas possam receber a habilitação em reprodução humana assistida. Então, só depois disso tudo, você tem entre aspas, especialista, não é uma especialidade, é uma área de atuação da ginecologia. Você tem o especialista em reprodução humana assistida. É o que a gente chama de fertileuta? O fertileuta, popularmente, né? E eu acho que o importante é você saber aonde você busca essa informação. Então você viu o médico. Essa seria a minha dúvida. Como que a paciente pode ter acesso, por exemplo, gostei desse médico aqui, tenho afinidade. Como que eu sei se ele tem essa habilitação ou não? Isso está em algum lugar que ela pode acessar? Sim, isso está. Essa informação ela é pública. E o médico, ele se formou, se tornou médico e ele se inscreveu no Conselho Regional de Medicina do estado onde ele exerce a profissão. Então, nós estamos no Rio de Janeiro, o CREMERG, que é o Conselho Regional de Medicina do estado do Rio de Janeiro, é onde ele se inscreve e ele tem lá o CRM dele ativo. Depois que ele faz a especialidade e a área de atuação, ele deveria registrar isso no Conselho Regional de Medicina. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, você entra no site do CREMERG, cremerg.org.br e tem lá, encontre seu médico. Você digita o nome do seu médico e vai aparecer quem ele é, se o CRM dele está ativo, se ele é especialista em ginecologia e obstetrícia e se ele tem título de reprodução humana assistida. Então, essa informação é pública e, obviamente, você vê aí muitas especialidades, né, que a cirurgia plástica é uma especialidade médica. E volta e meia você vê pessoas não qualificadas, não especialistas, exercendo a especialidade de uma maneira, entre aspas, menos regulamentada, menos correta. Então, CREMERG, no caso do Rio de Janeiro, CREMESP em São Paulo e os respectivos conselhos regionais, eles são estaduais. Encontre seu médico, nome do médico, CRM ativo, especialidade, área de atuação registrada. Então, isso é tão importante quanto a afinidade que a gente busca, por exemplo, na mídia social, né? Essa paciente pode olhar e esse contato ele se tornou mais íntimo, de repente, com a mídia social, mas tão importante quanto o desenvolver ali dessa rotina médica é saber se aquele médico está, de fato, habilitado a ser responsável, né, por um ciclo de reprodução assistida, por um congelamento de óvulos, enfim, ter essa qualificação, né? Exatamente. Isso configura que ele está capacitado a exercer aquela atividade dentro daquela especialidade. Apto a ser, então, o fertileuta daquela. Ok, então já me abriu mais uma caixinha aí que eu vou poder falar para as outras pessoas, para quem me procurar. Então, não é só uma questão de mídias e de afinidade. Também é importante a gente saber se o profissionalismo desse médico tá em dia, tá certinho, né? Tá tudo registrado ali
legalmente também, né? Eu acho que hoje, né, as mídias sociais, acho que a internet como um todo, elas exercem um papel muito importante na relação das pessoas. E, obviamente, na relação também médico-paciente, né? Eu acho que é importante isso existir, mas por trás disso tem que existir uma estrutura de qualificação, de certificação, de regulamentação do exercício da profissão médica. Isso é uma segurança para paciente também, né? Eu acho que eu faria isso. Eu iria me precaver nesse sentido. Bem, tá bom. Então, uma vez que a gente conseguiu fazer uma pesquisa um pouco mais aprumada e decidimos por esse médico, como que a gente faz o olhar para a instituição? Como saber se o local que eu vou armazenar meus gametas, que eu estou em um lugar seguro, também qualificado? Tem como a gente botar esse tipo de avaliação para a instituição ao invés do médico? Sim. Talvez seja um pouco mais difícil, por quê? Do mesmo jeito que o CRM, que regulamenta a profissão médica, age nas pessoas físicas e também nas pessoas jurídicas, existe a agência responsável pela fiscalização dos estabelecimentos de saúde no Brasil é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, ela concede uma licença de funcionamento a todos os estabelecimentos de saúde, incluindo as clínicas de reprodução humana assistida. Então, uma clínica, no momento em que ela é inaugurada, ela submete lá uma série de documentos, é visitada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as Anvisas estaduais são responsáveis por essa fiscalização. E a Anvisa, uma vez encontrando tudo de forma correta, ela dá a licença de funcionamento. Essa licença de funcionamento é renovada anualmente. Anualmente, a Vigilância Sanitária visita os estabelecimentos de saúde, entre eles as clínicas de reprodução humana, e renova essas licenças. O problema é que para o usuário comum encontrar essa informação é um pouco mais difícil. Não existe um portal onde você entra e fala assim, vamos ver quais são os hospitais que estão com a licença em dia, quais são as clínicas. Então, na realidade, essas informações, essa licença anual de funcionamento, ela é publicada no Diário Oficial. Então, você precisaria buscar o Diário Oficial do estado onde você está realizando o tratamento, onde você está pesquisando por uma clínica para realizar tratamento e encontrar no Diário Oficial a publicação da licença de funcionamento daquela clínica. Então, não é que seja impossível, é factível, mas é trabalhoso. O Diário Oficial, publicação diária, então em que dia que foi publicado isso, é uma busca mais exaustiva e, sem dúvida, eu acho que a gente deveria caminhar para um modelo de maior publicidade disso, né? De maior transparência, onde você pudesse ver, né? Um pouco. Pudesse consultar. Obviamente, isso é muito importante na decisão das pessoas que estão buscando um local para realizar um tratamento, seja uma cirurgia plástica, seja um tratamento de reprodução humana assistida. Claro, ter uma segurança de que aquele lugar... Bem, a Anvisa é um órgão muito sério, né? E aí, se ele passou por aqui, ok. Então, eu estou também segura de que esse estabelecimento é ok. Mas, como é um caminho um pouquinho mais longo, teria alguma outra forma da gente simplificar mesmo, ter uma coisa mais transparente, assim, mais imediata, que a paciente possa ter acesso? Eu acho que indiretamente, quer dizer, o órgão oficial que regulamenta é a vigilância sanitária. Mas eu acho que indiretamente você pode olhar, por exemplo, existem instituições acreditadoras de serviços de saúde, nacionais e internacionais. E volta e meia a gente vê grandes hospitais divulgando que são acreditados pela instituição A, B ou C. O que é uma instituição acreditadora? É uma instituição que você clínica, hospital, você tem a iniciativa, submete seus dados a essa instituição acreditadora, é quase como uma auditoria. Essa instituição acreditadora entra na sua instituição, avalia seus processos, seus fluxos, principalmente relacionados à segurança do paciente, trabalha com você eventualmente fazendo ajustes naquilo que precisa ser ajustado e ao final desse processo faz uma avaliação daquela instituição.
e acredita ou não aquela instituição. Então, por exemplo, lá no Vida Centro de Fertilidade, a gente fez isso junto com uma instituição acreditadora nacional chamada ONA, e fomos acreditados já desde a primeira visita e temos renovado anualmente essa acreditação, que acho que, de certa forma, dá ao nosso usuário a segurança de que nós estamos com processos adequados relacionados à segurança do paciente e fluxos adequados. Então, a gente tem uma estrutura que garante uma segurança àqueles que nos procuram, atestado por uma instituição acreditadora especializada em fazer isso e de maneira totalmente autônoma. Totalmente. E vem uma coisa externa ali, né? É mais do que, por exemplo, a gente ter a certeza internamente que aqueles fluxos funcionam, que a rastreabilidade de tudo funciona. Vê se eu entendi bem, porque pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada, mas é como a ONA vem para validar todos esses processos e falar, olha, eu sou uma instituição que está olhando vocês de fora e validando que todos os fluxos aqui estão correndo exatamente como devem no meu padrão de exigência. Exatamente. Né? É quase como uma auditoria, quer dizer, a auditoria está muito mais ligada ali. Muitas vezes a auditoria é contábil financeira, não é isso, né? Ela está muito ligada a processos em especial aqueles que interferem com a segurança do paciente. Então, o paciente chega, a identificação é correta, como são tratados os dados, como é que é a rastreabilidade. Então, ele te acreditou, significa que você tem minimamente ali um fluxo de processos adequado. E acho que nós fomos pioneiros nessa área. Acho que, de certa forma, é uma atitude independente. Você pode ou não fazer isso. Não quer dizer que quem não tem não está adequado, não é isso. Mas você submete seus dados a uma instituição externa e aí, obviamente, ela diz, você está ok, porque os seus processos são adequados. E isso, sem dúvida, dá uma segurança para quem está olhando de fora. É isso que eu falei, é uma segurança adicional, né? Como se fosse uma estrelinha ali, olha, você ganhou mais uma estrelinha aqui que você está fazendo tudo certo. É mais ou menos por aí. É isso aí. E o Vida, a gente conseguiu fazer isso e conseguiu renovar também. Isso, né? A gente tem renovado anualmente, a gente fez em 2022 pela primeira vez, né? Esse processo começou antes disso, né? Um processo longo. Sim. Foi concedido em 2022 e agora a renovação agora em 2023. E essa renovação e todo esse processo é um processo multidisciplinar, né, Dr. Marcos? Ela não vai só em um setor, por exemplo, só no setor médico, só no setor laboratorial. A ONA, ela acredita a clínica como um todo. Então, ela passa por todas as etapas que envolvem o paciente? Todos os processos, né? Quer dizer, a ONA é uma das instituições, né? São diversas instituições que fazem isso, algumas nacionais, outras internacionais, e é exatamente isso. Ela avalia aquela parte crítica relacionada à segurança do paciente, a processos, rastreabilidade, segurança de dados, fluxo, identificação, amostras, né? A gente lida com uma coisa muito delicada, amostras biológicas. Então, isso acho que dá uma garantia. Quem olha de fora tem uma garantia adicional de que ali dentro os processos estão correndo de maneira segura. E isso a paciente consegue ver visitando um site institucional, né? Sim, ela não precisa, por exemplo, ir lá no Diário Oficial nem nada. Não, ela já tem um certificado ali exposto. Você consegue ver. A maioria, quem tem certificações, a maioria, né, torna público no seu site. E é diferente, você vê muita gente colocando lá, por exemplo, Redilar, é uma rede latino-americana de reprodução humana. Muita gente tem o selo de qualificação da Redilar, a gente tem, muitas pessoas têm. Mas não é um processo tão profundo como uma acreditação. Tá? Então, e no próprio site da ONA ou das instituições acreditadoras, você consegue ver a lista de instituições de saúde acreditadas. Entre elas, reprodução humana, cirurgia plástica, hospitais, etc. Isso que eu ia falar. Então, a ONA, ela acredita instituições de saúde como de uma maneira geral. Então, por exemplo, grandes hospitais podem ter essa acreditação também. Sim, grandes hospitais, laboratórios, medicina diagnóstica, oncologia, todo mundo pode ter. Então, para quem tiver curiosidade, pode entrar lá no site da ONA e dar uma olhada. Então, acho que eu vou fazer isso também, para saber quem mais está por aí. Mas, obviamente, não é uma obrigação como é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é regulamentação. Você precisa ter uma licença de funcionamento. Para a clínica funcionar, obrigatoriamente a Anvisa passou por ali e deu essa certificação anualmente, né? Sim, você tem uma licença inicial. Claro que não quer dizer que... Vamos imaginar que agora, em 2020... Nós estamos aqui meados de 2023, né? Sim. Estamos aqui gravando.
nem todo mundo recebeu visita ainda em 2023, está funcionando com uma licença ainda de 2022. Vamos imaginar que em 2022 alguém não teve sua licença renovada. Não quer dizer que essa pessoa fechou a porta. Ela continua funcionando. Ela teve uma licença inicial em algum dia e às vezes ela fez uma obra, ela mexeu em algum processo, ela fez... E no momento da revisita, caiu alguma exigência. A licença dela não foi renovada, mas ela não ficou de porta fechada. Ela continuou operando, se adequando a essas exigências. Né? E aí o cenário ideal, obviamente, é que anualmente aquela licença esteja sendo renovada. Entendi. E aí, de novo, a dificuldade de consultar, né? Vamos lá para o Diário Oficial, procurar dia a dia, né? Tem umas ferramentas de busca no diário, mas é mais exaustivo. Sem dúvida, é trabalhoso buscar. Mas quando cai, por exemplo, numa exigência, o fluxo natural seria existir um prazo para essa clínica cumprir a exigência e assim poder retomar ao seu funcionamento habitual? Isso, vamos imaginar que alguém fez uma obra de expansão ou de adequação por alguma necessidade. Essa pessoa submete uma planta, essa planta à vigilância sanitária, a vigilância dá o ok para aquela obra, ela faz aquela obra, recebe uma revisita, né? Então existe todo um fluxo ali administrativo para que as coisas estejam realmente funcionando da maneira adequada. E a gente vê realmente, claro, pode acontecer, quantas das instituições de saúde precisam de uma obra? Como na nossa casa. Sim. Muitas. E aí você precisa realmente mostrar que aquilo que está sendo feito está obedecendo às RDCs, a toda a regulamentação do ambiente da reprodução humana assistida. Não só a inicial ou qualquer outra exigência que tenha sido nova, né? Por mudanças, por exemplo, se a gente teve uma atualização, enfim, de estrutura, isso também vai ser pedido nas renovações, nas visitas novas da Anvisa. Isso, qualquer mudança física, você submete uma planta para mudar e tem a aprovação ou não para executar aquela obra de, por exemplo, uma expansão que você faça. Entendi. Bem, então assim, me corrija se eu estiver errado, vê se é mais ou menos por aí. A questão da acreditação, ela entra como uma segurança a mais para a paciente, não em uma relação de estruturação e funcionamento dessa instituição. Como se fosse assim, para funcionar, eu de fato preciso que a Anvisa me dê essa liberação, mas se eu quiser ter uma segurança a mais, eu posso procurar por esses órgãos acreditadores? Acho que são coisas diferentes, né? A licença de funcionamento, ela é obrigatória. Ah, tá. A acreditação, não. Entendi. Faz quem quer. E aí, obviamente, se você quer melhorar, quer atestar que você está realmente fazendo as coisas de uma maneira segura, você se submeter a uma acreditação é uma iniciativa interessante, né? Você organiza processos, você faz com que... E hoje, se dá tanta importância a isso, saiu recentemente, aí, em dezembro do ano passado, saiu uma nova RDC da Vigilância Sanitária que regulamenta a reprodução humana assistida. Uma das novidades dessa RDC é um capítulo totalmente dedicado à qualidade. Então, não que não fosse uma preocupação, mas essa preocupação está cada dia mais explícita a ponto da nova RDC publicada no ano passado ter um capítulo exclusivo falando de qualidade. As operações têm que ter uma gerente de qualidade, essa pessoa precisa ter qualificação na área de qualidade para exercer essa função. Sim. Então, cada vez mais se preocupa com isso, né? Acho que a eficiência ela está cada vez mais em voga. Eu lembro que quando saiu essa nova RDC e existiram, né... A gente conversou sobre isso, reuniões e tudo mais, e eu lembro que a gente saiu um pouco na frente, a gente falou assim, ufa, que bom que a gente já tem isso, né? Como a gente estava participando dessa acreditação, a gente já tem uma gerente de qualidade que teve um trabalho, assim, perfeito em relação a isso, né? Que é a Karen. E aí a gente falou, bem, temos aqui, muitas clínicas tiveram que se adaptar e olhar com um olhar mais atento para esse setor de qualidade, a gente falou, poxa, estamos no caminho certo, porque a gente já estava olhando para isso, né? Eu acho que parte disso foi, acho que desde o início a gente tem trabalhado, né, a qualidade de maneira muito intensa, e desde o início a gente criou dentro da nossa equipe, né, uma gerência de qualidade, e isso nos ajudou demais na acreditação. Sim. E agora, para cumprir a nova RDC, onde a gente já tinha Foi fundamental, isso, né? Já ter essa estrutura. Sim, tudo estruturado. Bem, tá bom, vamos lá.
Além dessas questões regulatórias, tem mais alguma coisa que pode ajudar a paciente nessa decisão da instituição? Eu acho assim, vamos imaginar alguém que está procurando por um local para congelar seus óvulos, um tratamento de reprodução humana assistida. Eu acho que, obviamente, o caminho natural começa sempre ali, né? Internet, mídia social, Sim. etc. Muitas pessoas decidem por uma questão geográfica. Está perto da minha casa, eu vou ali que é perto. Não, nada impede que você vá ali, faça uma primeira consulta, conheça o profissional, conheça a estrutura. Sim, tem sentido. Hoje você buscar depoimentos, né? Então muitas pessoas passaram por ali. Então hoje você vai na internet e tem muita gente ali elogiando ou criticando aquele médico ou aquela instituição. Isso tudo te ajuda a tomar uma decisão? Te ajuda. Eu acho que nada é tão importante como, em primeiro lugar, você estar com pessoas, de novo, o médico especialista, a instituição autorizada a funcionar, mas obviamente tudo isso ajuda. Eu acho que uma coisa também que a gente deveria pensar, né? A gente está tratando, quando você fala de uma clínica de reprodução humana, quando você fala de fertilização in vitro, quando você fala de congelamento de óvulos, eu acho que em última instância você está falando em planejamento familiar. Sim. Se você está falando em planejamento familiar, eu acho que você tem que pensar no mundo que, eventualmente, pessoas fruto desse planejamento irão viver. Né? Hoje existe toda uma preocupação, e essa preocupação é absolutamente coerente, com a sustentabilidade do planeta, do sistema. Como é que as coisas, né? Hoje é uma responsabilidade muito grande. Uma família, uma mulher decide botar um filho, ter um filho e colocar mais uma pessoa para viver nesse mundo. Que mundo será esse daqui a algum tempo? Então, se você é uma clínica que está trabalhando com planejamento familiar, você deveria estar preocupado com a sustentabilidade do planeta, por exemplo. Então, essa clínica tem, e hoje o ESG, né, o Environment Social e Governança, né, o Ambiental, Social e Governança, eu acho que ele está na cultura de todas as grandes organizações. Hoje as grandes empresas, aquelas de capital aberto, publicam relatórios de sustentabilidade. O que aquelas empresas estão fazendo pela sustentabilidade do sistema, do planeta, do ambiente? Então essas iniciativas, essas clínicas de reprodução humana, que não são grandes empresas de capital aberto, elas deveriam também ter uma preocupação pelo tipo de serviço que oferecem. Então, nós, por exemplo, num determinado momento nós decidimos assim, olha, nós vamos contratar energia de fontes renováveis. Eu estou ajudando ao planeta? Estou. Nós vamos ter uma preocupação, a gente tem uma pessoa dentro da clínica muito preocupada com isso, que é a Maria Cecília Cardoso, com a questão dos resíduos. Nós geramos resíduos. Como nós tratamos esses resíduos que geramos? A questão social, nós temos um braçozinho ali de tentar oferecer alguma coisa com baixo custo, de forma mais acessível. Nós estamos colaborando com o social. A governança, como é que você trata os dados? Você entra no site, minimamente você vai deixar um cookie no computador daquela pessoa. Aquela pessoa minimamente tem que autorizar que você está deixando um cookie. Eu aceito. E hoje todo mundo que navega na internet está vendo, né? Isso é hoje mandatório, você aceitar ou rejeitar. Sim. Que aquilo deixa... É uma janelinha que aparece, né? Toda vez que você clica e vem uma janelinha no final, aceitar todos os cookies, rejeitar todos os cookies. Isso aí. Você é dono, né? Da sua vida, dos seus dados, por exemplo. Como é que essas empresas estão tratando os seus dados? Né? Então, hoje tem uma lei geral de proteção de dados, então você precisa estar tratando de maneira adequada. Se aquela pessoa não quer receber comunicações suas por e-mail, ela tem o direito de dizer, olha, eu não quero receber a sua divulgação de um serviço que você está... Então, eu acho que esse ESG, né, esse ambiental, social e de governança, está cada vez mais presente, começou nas grandes organizações, mas acho que uma empresa, uma clínica que se propõe a trabalhar com planejamento familiar, minimamente precisa se preocupar com a sustentabilidade do planeta que nós estamos construindo, para que essas pessoas, fruto desses tratamentos,
irão viver em algum dia. Então, acho que isso é também, obviamente, né? A gente está falando de regulamentação, de CRM, do sujeito ter título de especialista, da clínica ter licença para funcionar, acreditado ou não, mas eu acho que tem uma coisa que não é menos importante, né? Isso. Que as empresas deveriam também se preocupar com isso. Eu ia falar isso, é uma espécie de compartilhar valores, né? Assim, de entender se aquele lugar que você está indo e está preocupado com as coisas que são importantes para você, né? Com a parte social, foi o que você falou. Não dá para abraçar tudo, né? Não dá para fazer tudo, mas será que pelo menos tem alguma preocupação em relação a isso? E aí eu acho que a parte que eu consigo assim, sentir mais é essa questão dos resíduos, né? A doutora Maria Cecília Cardoso, de fato, é uma ativista em relação a isso, né? E aí são pequenas atitudes que, na verdade, ela passa pra gente, né? Ela é como se fosse uma mentora ali, e aí ela vai passando algumas atitudes que a gente pensa que são pequenas, mas se você olhar de uma maneira geral, num global, isso faz muita diferença, né? E é legal também mostrar isso, né? Então, o que a gente pode fazer, não só para os pacientes, mas até para outros colegas de profissão. Bem, olha, eu estou fazendo aqui que eu posso reutilizar essa partezinha. Reutilizar não, né? Botar para um lugar de reciclagem, plástico. Como é que a gente pode tratar melhor esses resíduos? Separar? O que eu posso fazer? Então, compartilhar essas experiências é uma coisa que ela realmente faz muito bem, para que mais pessoas, mais clínicas, mais instituições também tenham esse pensamento de preocupação ambiental, né? Todo mundo fazendo um pouquinho. Um pouquinho, é exatamente isso que ela fala. De pouquinho em pouquinho, passo de formiguinha, e eu compartilho muito desse pensamento, porque se você tiver esse pensamento de não vai fazer diferença, eu não acho que é por esse lugar. Se você fizer um pouquinho e isso já resultar em alguma coisa lá na frente, acho que faz mais sentido pensando de uma maneira global, né? Eu acho que uma das grandes evoluções, né, a geração que hoje, né, é o público de uma clínica de reprodução humana, eu acho que ela está muito na frente da geração anterior nesse pensamento, né? As pessoas realmente se preocupam com isso, é uma preocupação autêntica. Obviamente, né, a atitude individual não resolverá o problema, né? Isso depende de governos, de órgãos governamentais, mas depende também das empresas, né? E acho que as empresas precisam instituir esse tipo de pensamento dentro das suas instituições para que a gente possa realmente ajudar e colaborar, né, para uma sociedade mais sustentável, a economia circular, né, a reciclagem. Acho que são muitas e muitas ações que podem ser realizadas mesmo dentro de um microambiente desse, como uma clínica de reprodução humana, e acho que isso deveria ser uma preocupação aí legítima de cada um de nós. Então dá para a gente pesquisar e cavucar um pouquinho também qual seria o posicionamento dessa empresa? Você acha que, assim, de repente nas mídias sociais ou, de repente, olhando para perfis profissionais desses médicos que estão dentro dessas instituições, a gente consegue ver qual é o posicionamento? Qual é a sigla que você usou? O ESG? Você acha que dá pra gente... Se a gente pesquisar um pouquinho mais, você consegue identificar o posicionamento tanto dos médicos quanto da instituição em relação a essa preocupação? Social, ambiental, social e de governança. Uhum. Eu acho que sim, as empresas hoje, as grandes empresas de capital aberto, se alguém tiver a curiosidade, você entra lá no site de relação com investidores dessas grandes empresas, vamos pegar o setor de saúde. Uhum. Vai lá na Redditor, Hapvida, Fleury, DASA, as grandes empresas oncoclínicas. Essas empresas publicam um relatório de sustentabilidade. Está lá como parte do resultado trimestral que ela publica. Anualmente ela tem que ter um relatório de sustentabilidade. Tipo um dado tão importante quanto... É muito importante. Entendi. O que ela está fazendo e nós estamos falando de empresas de saúde. Obviamente isso é muito mais relevante quando você vai falar de indústria de óleo e gás, de extração de petróleo, que são atividades eventualmente com um maior potencial poluidor, né? Uma mineração, uma siderurgia. Então, essas empresas hoje se preocupam muito com essa pegada de carbono que estão deixando. Obviamente, a nossa empresa, né, as nossas empresas, as nossas clínicas de reprodução humana, que estão aí pelo Brasil, são cerca de 180, são muito pequenas, perto do que polui lá uma siderúrgica. Esse impacto, né? O nosso impacto é menor. É menor, mas obviamente...
essa preocupação tem que ser de todos. No momento em que você tira um copo plástico do funcionário, que a cada vez que vai tomar água, pega um copo plástico e joga no lixo e troca aquilo por uma caneca que cada um tem a sua, imagina se as 180 estiverem fazendo e aí você soma mais as de cirurgia plástica, os hospitais, pronto, você já gerou um impacto muito grande num problema que é real, que é, por exemplo, o resíduo. É verdade. Então acho que dá pra gente continuar com a nossa participação de formiguinha, que na verdade nem é tão formiguinha assim, né? Já causa uma melhoria ou a diminuição desse impacto. Sem dúvida. E mais uma vez, né, essa geração que está aí está muito preocupada com isso de maneira... são mais e mais notícias que a gente vê a cada dia, né, sobre o problema, o aquecimento, a poluição, o microplástico nos oceanos. E sem dúvida, eu acho que é mais do que o momento da gente fazer alguma coisa e a gente deve fazer individualmente. E acho que dentro dessas pequenas empresas, a gente tem trabalhado isso. Obviamente, de novo, somos empresas pequenas, não temos um impacto de carbono tão grande, mas é claro que a gente pode colaborar. E, de novo, estamos preocupados com o mundo onde viverão essas pessoas, fruto do planejamento familiar que estamos ajudando a cada um a construir. A instituição, ela também se preocupa, né? Foi o que você falou, a família que busca esse planejamento familiar, o olhar lá no futuro, pode até ser que ela não pense nisso agora, mas é legal também a instituição falar que está pensando nisso, por ela nesse primeiro momento. Bem, se ela não está pensando nisso, estamos pensando nisso lá no futuro para você também. E aí alertar, né? Chamar para esse lugar de sustentabilidade, de valores. Estamos fazendo a nossa parte. Então, com certeza estamos fazendo a nossa parte. Então, Marcos, mais algum fator que você acha que a paciente deve considerar? Ou você acha que a gente conseguiu fechar fechou uma estrelinha a mais aí de uma dica de como essa paciente qual o caminho que ela pode trilhar? Tem mais alguma coisa que você consegue pensar? Acho que esses são os pilares, né? Acho que os pilares são no médico, né? Ele está capacitado a fazer. Na clínica, ela regulamentada, né? Ela está autorizada a funcionar. Ela tem qualidade nos seus processos. E, obviamente, né, acho que toda essa questão de ela estar fazendo alguma coisa a mais por esse mundo que a gente está vivendo e irá viver, eu acho que aí estão os pilares aí no momento da decisão, obviamente sem deixar de lado, né, a afinidade, você precisa ter uma boa relação com aquele profissional, né? Obviamente, se você está no Rio de Janeiro, aí eu falo, eu decidi fazer um congelamento de óvulos, eu decidi que eu vou fazer lá em Porto Alegre. Não, obviamente, lá tem clínicas muito boas, mas será que e se um dia você pode transportar esses óvulos para um outro local? Pode, se você se mudar. Mas talvez pela comodidade, você está perto de casa, etc. Mas sem dúvida, acho que isso é menos relevante do que esses principais pilares aí que a gente conversou nesses últimos 30 minutos. Bem, muito obrigado, adorei. Foram coisas que me acrescentaram muito também como profissional. Então, agradeço muito seu conhecimento, compartilhar aqui com a gente. E é isso, ficou ótimo, adorei esse episódio. Então, assim a gente termina o nosso episódio de como avaliar a qualidade de uma clínica de reprodução humana assistida com o Dr. Marcos Dantas. Muito obrigada pela participação, Dr. Marcos. Obrigado a você e parabéns aí pelo trabalho à frente dos nossos podcasts. Obrigada, vamos continuando. Então tá bom, gente, não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever no canal para que a gente possa atingir o máximo de pessoas que tenham curiosidade sobre esse tema e assim fazer a nossa participação de pouquinho em pouquinho. Então tá, até o próximo episódio. Tchau, tchau!